Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Aí aqui tem a Nicota. A Nicota era dona de uma pensão, ela não era empregada doméstica, ela era dona do próprio negócio. Cesária. A Cesária era uma ex-escravizada era uma ex-escravizada que tinha um lugar ali dentro da família, porque ela era uma escrava de ganho. E depois, quando tem a viagem no tempo, que chega nos tempos atuais, a Cesária banca a família toda, porque ela fica milionária com as joias de crioula. Ela funda uma escola, ela cria a empresa que a antiga filha dos donos da fazenda para a filha. Ela faz a formação dos outros ex-escravizados que estavam junto com ela. Interessante. Tem a Vânia. A Vânia era uma diarista, mãe solo, em Malhação. Uma mulher que teve a filha sozinha, que depois teve que falar para o pai, enfim, porque o pai, ela engravida do cara que ela trabalhava como diarista na casa. Ele era um médico recém-formado, era a noiva, e acaba que a noiva e ela engravidam. Ela, para não contar, sai do trabalho e não conta que está grávida. Ele casa com a noiva por causa da gravidez. Depois ela fica desempregada, e no momento que ela fica desempregada, ela conta que engravidou, mas só por causa da filha. Ela não aceita dinheiro para ela, para a formação da filha. Ela cria essa filha de uma maneira muito ativista. A menina vira uma ativista dentro da escola. A filha do casamento dele acaba vindo para a família, que é uma menina que é surda. E, enfim, ela fala muito do empoderamento feminino, da força da mulher, do desejo da mulher. Então, ela tem como profissão o serviço diarista, mas ela tem uma vida. E, por fim, tem outros que você tem, mas e a Augusta? A Augusta é uma governanta. E a Augusta tinha um papel dentro da trama nervosa, da trama principal. O segredo da novela toda estava na mão da Augusta durante a novela toda. Todos os personagens, pelo que você está falando, todos com histórias interessantes para contar, né? Por isso que eu estou te dizendo que às vezes as pessoas falam assim: mas você estava fazendo uma empregada na tentativa de diminuir. Primeiro, que eu acho muito preconceituoso falar disso de uma profissão. Empregado doméstico é uma profissão, como jornalista, como médica, como engenheiro. Sim. Como se ele fosse menor. Mas o Agora, veja bem, eu poderia estar vivendo uma socialite rica. Uma médica, uma advogada. Uma médica, uma advogada, uma engenheira, e não tem história nenhuma. Só ficar desfilando de uma roupa. Ela fala: o que ela faz? Ela é uma engenheira do quê? Qual que é a história? Qual que é a importância dela dentro da trama, da história? Que conflito que ela tem? Que mensagem que ela tem para o público? Não tem nenhuma. Então, eu prefiro fazer os personagens que eu faço. Não, mas
Mas eu acho que tem que quebrar. Eu acredito que esse estereótipo tem que ser quebrado. Você tem que convidar ator, independente da etnia, para fazer qualquer papel. Eu Né? acho que tem que ser quebrado um estereótipo que está sendo quebrado da pessoa que faz a empregada, que é ignorante, que fala Sim, errado, que tem sim, mau gosto, que não sabe se vestir, que sim, fala sim, alto de qualquer jeito, que é espalhafatosa. sim, sim, Isso sim, tem que ser quebrado, porque isso são estereótipos de uma pessoa com pouca educação. sim. O que tem que ter é: eu faço esses personagens e tem que ter a, a médica, a engenheira, a advogada, a, Paisagista, é, e qualquer outra profissão. Porque assim, o problema de você fazer um personagem, uma empregada, é o estereotipar a empregada nesse lugar, do humor nesse sentido, que ela fala errado, que ela fala alto, que ela é espalhafatosa, que ela não sabe combinar roupa, intrometida. intrometida, fofoqueira. É esse lugar que tem que quebrar. A Tá. partir que essa mulher que tem essa profissão tem uma vida, tem uma casa dela, tem uma família. Olha, quando eu fazia Shirley e SBT, a coisa que eu mais encontrava era pessoas falando assim: nossa, como eu vejo você, eu me identifico. Porque essa mulher, ela tinha a casinha dela, ela era solteira, mas tinha a casinha dela, Hum. ela vendia produto da Jequiti, ela foi fazer bico de cabeleireira e de manicure. Silvio Santos fazendo publicidade dentro da própria novela. Sim, como todos fazem, mas Tá assim, certo. a Não está errado, pessoa não. que tem essa profissão, ela não se sente diminuída, Claro que não. É ela o se sente ganha-pão dela. respeitada. E eu faço com todo respeito. Eu sou uma filha de empregada doméstica. Minha mãe era empregada doméstica. É. Eu faço esses personagens com o máximo de dignidade que eu possa dar e de respeito que eu possa dar. Toda a referência a essas profissionais, que eu sempre digo nas minhas entrevistas, é a base financeira do Brasil. São mulheres que trabalham na casa dos outros. A Sim, economia informal roda na mão dessas mulheres. sim. E a gente não pode menosprezar isso jamais. Legal você falar essa coisa de como você faz, porque eu quero entrar na parte de composição, mas antes, uma última pergunta. Você tem pudor em pedir trabalho? Eu tenho. Não é o pudor em pedir trabalho, mas eu tenho uma coisa de não ser incômoda. Tá. As pessoas que estão no lugar do poder, diretores, autores, preparadores, Produtor de elenco? produtores de elenco, elas estão. A vida delas é receber aquele e-mail: pô, tem algum papel para mim, me arruma um teste, blá. Tudo bem, faz parte. Quando você conhece, porque, por exemplo, eu já estou num lugar ali da profissão que eu já conheço Muita gente. muitos deles, conheço efetivamente. Uma coisa é você não ver a cara, porque o cara vai fazer cara feia para você, mas você também não conhece ele, ele vai deletar a tua mensagem e está tudo certo, ninguém sofre. Quando você já conhece, que é um momento que eu estou agora, eu conheço alguns dos diretores com quem eu quero trabalhar, conheço efetivamente, conheço alguns desses produtores de elenco, alguns dos autores. E eu sei a demanda que é. Então, eu geralmente me coloco assim: eu estou à disposição para fazer um teste, seja lá, eu não chego pedindo personagem, eu chego pedindo um teste. Se precisar de mim, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou à disposição, eu quero. Mas eu não encho a caixa de ninguém. Porque se eu tivesse nesse lugar, eu também me sentiria acuada. E essa sensação de pressão, de acuamento, eu não gosto para mim. Se eu não gosto para mim, eu não posso fazer isso com os outros. Né? Perfeito. Lívia, como é que Hum. você diria para mim que você compõe essas. Você fala um personagem ou uma personagem? A personagem. É, Agora me deu um chute, eu não sei, mas eu eu, eu, vou, eu, vou, eu vou costumo, colocar na. eu costumo falar ou, mas os dois estão certos, né? É. Como é que você constrói? Você diria para mim que você constrói seu personagem de dentro para fora, a partir do emocional, a partir do. Bom, primeira coisa Ou da é. parte física, ou da de fora para dentro. Não, primeira coisa é quando eu. É a primeira coisa que me vem quando eu leio. Eu faço uma lista.
Quando o personagem chega, eu vou falar do último que eu fiz agora, da Augusta, que era uma novela das 6, Além da Ilusão. Quando eu li a Augusta, eu primeiro fui chamada, me falaram mais ou menos como ela era e tal, aí me mandaram a sinopse, os 10 primeiros capítulos. Quando eu li a sinopse, li os 10 primeiros capítulos, eu imaginei como eu gostaria que ela se apresentasse. Tinha a primeira leitura, a atriz que ia fazer o personagem, que é a dona da casa onde eu trabalhava, era uma atriz. Quem é que fez? Quem fez foi a Malu Gali, mas a primeira ideia era a Cláudia Raia. Tá. Quando era a Cláudia Raia, a minha leitura era de uma... Isso permaneceu com a Malu, uma admiração absoluta, absurda por essa mulher, e um pouco que refletia a postura dessa mulher no corpo dessa Augusta, Tá. pela persona Cláudia Raia. Tá. Quando foi para Malu, ficou a admiração absurda pela mulher à frente, pela mulher assertiva. E aí eu fui construindo algo, eu fui buscando Augusta por esses silêncios, pelas relações que ela tinha dentro dessa casa, com a relação que ela tinha com as filhas, a relação que ela tinha com o esposo e a relação que ela tinha com a dona da casa. Depois eu fui buscando na minha cabeça isso tudo antes de começar as gravações. As gravações. Na minha cabeça, memórias de pessoas, porque eu ando na rua sempre olhando muito para as pessoas. Eu vou catalogando lá na minha cabeça tipo, físico, maneira de se movimentar, e eu fui buscando pessoas assim que eu falava, eu acho que esse gesto é bom, aquilo é bom. E quando nós começamos a preparação, que eram as leituras e os ensaios, o corpo veio vindo dela. O corpo. Aí eu fui começar a trabalhar como eu queria a entonação da voz dela. Cabelo Aí comprido, cabelo. Aí a caracterização entrou um pouco depois. Mas o corpo e a voz já era uma coisa... Porque, assim, quando eu acho o corpo do personagem, eu achei o personagem. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa linha. Até que ponto, e é uma curiosidade que eu tenho de verdade, até que ponto o ator tem liberdade nessa criação? Porque você recebe muita coisa na sinopse, você recebe muita coisa na descrição do personagem, você é dirigida. Até que ponto o ator tem liberdade nessa criação que você está falando, Olívia? Eu acho que é uma cocriação entre o que o autor coloca, entre o que a direção percebe e o que eu entendo como personagem. Essa coisa de achar o corpo é liberdade de ator? É liberdade de ator. Porque o ator propõe. Aí pode ser que a direção fale assim, não é isso, não é esse corpo, peraí, vamos ajustar aqui, ajustar ali, acho que... E aí você cria uma coisa. Para mim, eu tenho essa coisa com a dança, e o corpo, para mim, é muito importante. Um gesto, às vezes, ele é o gesto que vai me acompanhar o personagem todo. Então, aquilo... E no início, como a gente está muito... No início da novela, que você ainda está tateando, o gesto é a minha chave, porque quando eu vou estudar o texto, se eu faço aquele gesto, o corpo, parece que o corpo já vai e a coisa chega. Interessante você falar nisso, porque a próxima pergunta que eu te fazer é exatamente isso. Você diria para mim que você habita a personagem ou que a personagem habita em você? Você convive com ela fora de cena no seguinte sentido. Você está lavando tua louça, você está dirigindo teu carro, de repente você tem um insight, ela faria isso? Não. Então, você habita o personagem ou o personagem habita em você? O que você acha o quê? Eu habito o personagem, acho. Não sei, agora fiquei confusa. Porque, assim, eu gosto muito de estudar. Quando o personagem entra na minha mão, eu dedico um tempo ali, estudando, pegando na minha memória coisas que são interessantes.
quando eu me vestia, quando eu fui para a caracterização, que veio o cabelo, que veio a roupa, eu me lembrei da minha tia-avó. E aí o personagem fechou e até escrevi um texto sobre isso. Tudo foi muito... não era ela efetivamente, mas tinha muitos elementos dela com quem eu convivi a minha infância e o início da minha adolescência toda. É aquele amor, aquele cuidado com todos, muito carinhosa, muito afetiva, firme, muito firme no seu caráter, nos seus valores. Então, tudo isso eu puxei para Augusta. E estudo muito assim, porque até eu me sentir segura, eu fico ali testando o gesto, como ela senta, como levanta, como pega um copo, como pega uma xícara, como come, como levaria de tal coisa. Eu vou dobrar uma roupa, como a Augusta dobraria a roupa. Olha, Não sou eu dobrando roupa, então, como ela faz. Então, eu acho que ela habita em você. Né? E como é que eu ando? Como é que a Augusta senta? Como é que ela se dirige às pessoas? Ela vira inteira? Ela vira uma parte? É contida? Ela é explosiva? Como é que ela é? E aí eu vou trabalhando isso. Até um ponto que, quando o texto chega, eu estudo ela sem... Porque já foi, ela já está. Eu penso no texto, ela já vai. Eu vou pensar no Augusta, a Augusta já vai. Nesse caso, ela está habitando em você. Eu acho que acontece com você as duas coisas. No primeiro momento, você habita ela, você fica pensando nela, e depois que você já está segura, ela habita em você. É a leitura que eu estou fazendo que você está me contando. Pode ser, eu acho que tem os dois movimentos. Eu me lembro que, quando a gente estava gravando a Augusta, e o diretor, a gente estava no meio da cena, e o diretor falou alguma coisa lá da ilha, e quando ele falou, que eu virei para a câmera para prestar atenção no que porque ele está fora, então a gente olha para a câmera como se fosse ele, né? Eu virei para a câmera para falar com ele e quieta. Aí a assistente do figurino veio rindo, falou: Olivia, você parou para ouvir o Luiz como se fosse Augusta, porque naquele momento a cabeça já está funcionando como ela. Você já fez alguma Olivia? Já fiz uma Olivia. Dá chute na cabeça? É Ser chamada em cena e fora de cena pelo mesmo nome? Como é que é? Olha, então, a minha passagem como Olivia foi muito rápida. Foi Som e Fúria. Então, foi muito rápida. Não deu para dar chabu, não, porque foi verdade, rápido. Som e Fúria, Olivia. Se fosse mais longo, daria mais trabalho. Agora, tinha uma Olivia, um personagem chamado Olivia, na novela que eu estava fazendo, e era muito engraçado, porque eu falava Olivia, virava as duas, a atriz que fazia Olivia e eu.